Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Gente, eu vim aqui trazer para vocês um conteúdo muito importante. Por quê? Muitas pessoas hoje, muitas pessoas não, acho que todos, buscam para si uma pessoa a qual elas possam vir criar uma família, uma pessoa a qual ela possa vir criar laços, E se vocês, não sei se vocês sabem, mas na Bíblia existem histórias de amor, Uma delas seria entre Isaac, Raquel e Rebeca, outra seria sobre Boaz e Ruth, outra seria sobre Jacó e Raquel e sobre Esther. São essas 4 histórias que nós vamos estar falando no decorrer dessa série, sobre relacionamento, tá bom? A qual Deus colocou no meu coração de estar fazendo para vocês, para a gente vir a aprender, para a gente saber como que a gente deve procurar, porque a gente precisa entender que Deus não é uma pessoa que está lá em cima apenas olhando por ti, mas Ele quer participar da sua vida, Ele quer fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, tá? Então a gente precisa construir um relacionamento com Ele, tá? Então o direcionamento de hoje é justamente esse, da gente vir falar sobre essas histórias de amor, para a gente vir aprender em como a gente deve se portar perante a ter um relacionamento em santidade com Deus. Porque todos nós, gente, todos nós, sem exceção, tá? Todos nós fomos predestinados para algo. Então, da mesma maneira que nós fomos predestinados para algo, desde o ventre da nossa mãe, tá? Existe uma pessoa certa para você. Existe uma pessoa que Deus criou para fazer parte da sua vida segundo o coração dele. Então, espere em Deus pelo seu amado, espere em Deus pela sua amada, tá bom? Porque Ele vai trazer, basta apenas você confiar nele, basta apenas você querer aceitá-lo na sua vida, basta apenas você querer ter um relacionamento com Deus, para primeiro a gente aprende a ter um relacionamento com Deus, para Ele nos preparar para vir a termos um relacionamento com uma pessoa, aonde Deus vai unir 2 propósitos, Ele não une 2 pessoas, Ele une 2 propósitos em prol do reino, tá bom, gente? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você esteja com o coração aberto para receber essa mensagem, tá? E que você venha a aprender, a agregar mais na sua vida e buscar em Deus o seu amado ou a sua amada, tá bom? Eu vou estar aqui lendo a história de Isaac e Rebeca, tá? Quem não sabe, Isaac é filho de Abraão, Isaac foi o filho da promessa de Abraão, tá? E na história aqui do Gênesis 24, se você pegar para ler, tá? Eu aconselho você pegar para ler, para você entender a história. Isaac pede o seu empregado mais íntimo, um empregado de confiança, para ele ir até a terra dele trazer uma esposa para Rebeca, para Isaac, porque ele não queria que Isaac se casasse com uma mulher aonde Abraão estava, aquela Canaã. Ele não queria uma mulher daquela terra, ele queria uma mulher da descendência dele, da família dele, porque naquela época era comum eles casarem entre eles, tá bom? Então esse empregado foi, tá? E no meio do caminho ele encontrou Rebeca tirando água do poço, porém ele tinha perguntado para o Senhor como é que ele ia saber que aquela pessoa ali era para Isaac, era a noiva, certa para Isaac, era a esposa, para Isaac. E ele falou para o Senhor, a pessoa que vier dar água para mim, se dispuser da água para mim, para os meus camelos, será a esposa de Isaac. Tá? Então eu vou estar aqui lendo alguns versículos que foram destacados sobre essa história, para a gente ter uma interação maior sobre isso, tá bom? Aqui. Então, em Gênesis 24, a partir do versículo 1, fala assim: Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: Põe a mão embaixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, os Deus do céu e da terra, que você não deixará que meu filho Isaque case com nenhuma mulher dos países de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. A gente pula lá para o versículo 7. Fala assim: O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa de meu pai, das terras dos meus parentes, e jurou que daria nessa terra os meus descendentes.
Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. A gente pula lá para o versículo 14. Vou dizer a uma delas, isso era o empregado falando, né, com Deus. Vou dizer a uma delas, por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim, beba, eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isto acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Aí a gente pula lá para pelos 18. O Senhor pode beber. Isso já é Rebeca falando com o empregado, tá? do Abraão. O Senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar ao beber, a moça disse, vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiseres. Aí pula lá para o 26, que fala assim, então o homem se ajoelhou e adorou a Deus o Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de Abraão, meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele. Guia-me diretamente até a casa de seus parentes. A moça foi correndo para a casa de sua mãe e contou o que havia acontecido. Aí aqui a gente pula lá para o versículo 40, que fala assim, eu tenho obedecido fielmente a Deus o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você e tudo dará certo. Aí a gente pula lá para o versículo 64. Rebeca também olhou e quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado, quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? E o patrão, é o filho do patrão, respondeu ele. Gente, o que a gente aprende disso aqui? Tá? Eu fiz um resumo para vocês porque a história é muito grande e o vídeo ficaria muito extenso. Tá? Então pega Gênesis 24, leia a partir do versículo 1, a história toda, tá? De Isaque e de Rebeca. Isaque ele não conquistar a Rebeca, né? Na verdade, Isaque não conquistou Rebeca. O Isaque, ele estava aguardando, né, a moça enviada por Deus para a vida dele. E é justamente isso, esses são os pontos chaves, né? Que a gente precisa aprender, né? O que acontece de você esperar um relacionamento em Deus? O que acontece de você confiar em Deus para a gente ter esse relacionamento que Ele quer que a gente tenha segundo o coração dele? Por que é importante ser uma pessoa de Deus para a sua vida? Justamente por isso, gente, porque as pessoas que são segundo o coração de Deus, elas são preparadas para aquele momento. Elas quiseram primeiro ter um relacionamento com Deus, para depois virem quando a pessoa decide ter um relacionamento com Deus, ela está sendo preparada para algo, entende? Se você é solteiro, tá? Eu tô falando essa palavra aqui para os solteiros, tá bom, gente? Você sendo solteiro, né? Você tem o livre-arbítrio de você ir atrás do que você quer. Porém, é interessante você esperar em Deus, tá? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Se Deus sabe o que é melhor pra gente, em termos de tudo, vamos botar assim, se Ele cuida das nossas finanças, se Ele cuida da nossa vida social, familiar, sentimental, Ele também vai cuidar da pessoa que Ele tem para você. Ele não seria negligente de cuidar de uma área da sua vida e deixar uma área tão importante, que é a área do relacionamento, em aberto, tá? Porque através da família, gente, é o primeiro ministério que todos nós temos. Então a família precisa ser algo, ter uma base, ela tem uma importância muito grande, ela precisa ter uma base correta, né? Porque a partir da família que você constrói em Deus, você tem um suporte melhor para poder vivenciar as lutas que vêm para a nossa vida quando a gente decide andar nos caminhos do Senhor. Então você precisa ter esse suporte, você precisa ter um homem e uma mulher de Deus do seu lado que saiba guerrear junto com você. Você precisa ter um homem e uma mulher do seu lado que saiba te apoiar, que saiba ter esse relacionamento contigo, que seja uma pessoa que não venha brigar com você por coisas pequenas, mas que seja uma pessoa que venha orar com você, que venha agregar com você, entende? As pessoas hoje em dia, elas caíram no modismo,
né? A oposição tá aí para poder tirar a gente dos trilhos de Deus, vamos colocar assim, desviar a gente do caminho, mostrando pra gente que o feminismo é bom, mostrando pra gente que o machismo é bom, entende? Então a gente precisa parar de andar no que o mundo quer, a gente precisa parar de procurar o que a gente só vai encontrar em Deus, tá? Esse relacionamento saudável, esse relacionamento onde existe um entrosamento, esse relacionamento que todos nós sonhamos em ter com o nosso cônjuge ou com a pessoa que Deus colocar na nossa vida, a gente só encontra em Deus, tá? Porque da mesma forma que você está sendo tratado, né? Você está sendo curado das feridas passadas, você está sendo liberto dos traumas, né? Das maldições que você adquiriu no decorrer da sua vida, ou até mesmo maldições hereditárias, você precisa ser liberto disso. Quando a gente é liberto disso, a gente está pronto, vamos colocar assim, né? Aquele barro entrou ali, foi moldado por Deus pelo loureiro, né? E foi pro forno e saiu um vaso. Então você é um vaso novo nas mãos do Senhor. Da mesma forma que você é um vaso novo nas mãos do Senhor, que você passou todo o processo de libertação, de cura, né, com Deus, você está pronto ali, você não tem mais ferida. Por que você que está pronto e não tem mais feridas, que andas no caminho do Senhor, por que você vai procurar uma pessoa no mundo? Você não precisa procurar, você precisa aprender a esperar, entende? Então, da mesma forma que você foi tratado, Deus também vai tratar outra pessoa. Então, a outra pessoa vai vir para você curada, liberta, salva, entende? Então, o mesmo processo que você passou, a outra pessoa vai passar ou já passou. Ou a outra pessoa está esperando apenas você ficar pronto para ela poder vir agregar na sua vida, vir somar na sua vida. Porque relacionamento é isso, gente, é soma, é multiplicação. Relacionamento não é divisão, não é subtração. Você não tem que entrar num relacionamento para fazer o outro feliz. Você não tem que entrar num relacionamento para fazer você feliz. Você tem que entrar num relacionamento para fazer o outro feliz. E o outro tem o mesmo pensamento que você. A partir do momento que um quer a felicidade do outro, existe uma harmonia, existe uma junção. Entende? Então, por isso da importância de você estar buscando o seu relacionamento com Deus. Por isso da importância de você estar em santidade. Gente, o que é santidade? Tá? A santidade ela abrange várias coisas, porém nesse contexto é justamente isso, é você se purificar para você receber a pessoa que Deus tem para você. Ou seja, sem relacionamentos sexuais, ou seja, sem fornicação antes do casamento, tá? E você está em santidade, em querer buscar a sua santidade em Deus, tá? De você buscar relacionamento com Ele. Conforme você vai buscando relacionamento com Deus, conforme você vai priorizando Deus na sua vida, o próprio Espírito Santo vai mostrar para você que o caminho que você está seguindo não é um caminho de vida, e sim um caminho de morte. Então o próprio Espírito Santo vai te convencer do pecado que você está fazendo, tá? Ele vai te mostrar que o que você está fazendo está te afastando da pessoa certa para sua vida, em vez de estar te aproximando. Então, existe o livre-arbítrio? Existe, gente. Deus deixa você escolher o que você quer para sua vida. Porém, Ele sabe o que é melhor para sua vida. Ele sabe quem é a pessoa certa para você. Então, é preferível que você espere em Deus por mais tempo que passe, tá? Esse tempo que vai passar, que às vezes demora, é justamente o processo de Deus te preparando para você estar na presença dessa pessoa, tá bom? Eu separei alguns pontos-chave sobre a história de Isaac e de Rebeca, para a gente estar colocando isso na nossa vida hoje, tá? Então, vou estar lendo aqui para vocês. Por exemplo, a gente aprende na história de Isaac e de Rebeca que Deus já tem tudo preparado. Ele tem uma pessoa certa para cada um. Foi isso que eu acabei de falar, né? Do mesmo jeito que a gente nasce com destino, que a gente já nasce pronto, né? Que Deus lança a semente dentro da gente desde antes do ventre da nossa mãe, e a gente já nasce predestinado para algo. Então, da mesma forma que a gente já nasce predestinado para algo, já existe uma pessoa predestinada para você. O que a gente precisa aprender é o seguinte: se a gente pega algo que não é para nossa vida, aquele algo, aquela pessoa que não é para fazer parte da nossa vida, ela passa a ser maldição na nossa vida. Tanto na nossa vida como você na vida dela.
Por isso que existem relacionamentos que têm muito desentendimento. Por quê? Porque essas pessoas não foram feitas para estar juntas. Entende? Porque quando a pessoa é para estar junto de você, existe uma harmonia, existe uma leveza, existe paz, não existe contenda. Por isso da importância da gente procurar a pessoa em Deus e o direcionamento de Deus. Tá bom, gente? Então aqui também fala, quando é de Deus para a sua vida, tudo irá se encaixar, como peça de um quebra-cabeça. Foi justamente isso que eu acabei de falar, né? Quando o relacionamento é de Deus, flui, você sente paz, você sente, você desperta aquela vontade de querer estar com a pessoa do seu lado, a pessoa querendo estar com você o tempo todo, vamos colocar assim, mas não é uma paixão, entende? Não é aquela coisa momentânea, não é aquele fogo, aquela chama que arde sem se ver, vamos colocar dessa maneira, tá? Não é carne, gente, é espírito, tá? Quando a gente sabe que aquela pessoa é para a nossa vida, o nosso coração está em paz, a gente fica feliz, a gente não fica naquela empolgação momentânea, entende? É diferente. Então busca em Deus, tá? A pessoa para a sua vida. Uma coisa que nós vemos aqui, a Rebeca não sabia de Isaac, mas confiou no direcionamento que recebeu do servo de Abraão. Aqui, se você pegar o contexto da história, você vai ver que tanto Isaac quanto Rebeca, eles não sabiam do outro, tá? Porém, Deus usou a vida do empregado de Abraão para juntar os dois, tá? Isso pode vir a acontecer na nossa vida. Ele pode vir usar pessoas para poder vir apresentar uma outra, para poder cruzar caminhos, entende? Então, o que a gente precisa aprender dessa parte aqui? Que Isaac não sabia de Rebeca e Rebeca não sabia de Isaac. E no final eles se juntaram. Que Deus já tem uma pessoa predestinada para a sua vida, tá? Então, não se preocupe, tá? Com o que vai acontecer com o seu futuro. Deus, o maior ministério que Deus tem para nossa vida é a família, tá? O maior interesse maior, tá, de Deus para nós é que nós venhamos formar uma família com Ele no centro, tá? A qual nós possamos vir a desenvolver, a ter descendentes e a descendência vir ter outros descendentes, tudo baseado, tá, na palavra de Deus e nos costumes de Deus, tá? Na forma correta, vamos colocar assim. Então existe essa pessoa para sua vida, existe um homem para sua vida, tá? Então para de procurar em lugares que hostis, tá? Por exemplo, para de procurar, queira ser encontrado. Porque a pessoa que é para sua vida, Deus vai trazer até você. Você não precisa procurar. Você não precisa ir em bares, você não precisa ir em noitada, você não precisa ir em festas, você não precisa ir em lugar nenhum, porque essa pessoa vai te encontrar. Sabe aquela coisa que às vezes acontece de filme, né? Que tem muito em filme, né? Filme encena muito isso, de você pegar, tá passando por um local, aí do nada você encontra uma pessoa, aquela pessoa tá ali, se apaixona por você, e vocês começam a ter uma química entre vocês, vocês começam a ter ali uma amizade, começa a fluir. É justamente, mais ou menos, conjecturando, tá, gente? Assim com Deus, tá bom? Porque aquelas pessoas no filme, elas não estavam ali, né, procurando uma pela outra. Aconteceu. E é assim que acontece com Deus. Entende? Existe uma pessoa para você e existe você, né? E vai ter um momento da sua vida, né, que você tem, que Deus vai te apresentar, Deus vai fazer você passar pela pessoa. Deus vai cruzar o caminho, entende? Às vezes a pessoa que você olha na rua, né, que você, sei lá, tá tarefado, tá no seu dia a dia, na sua rotina, você passa por essa pessoa, você nem sonha que essa pessoa é para você. Porém, em algum momento da tua vida, essa pessoa vai vir até você, né, e vocês vão ter um relacionamento, aí vai ter aquele despertar, sabe? Parece aquela que abriu as vendas, abriu os olhos, assim, tirou a máscara e falou assim, caramba, era você o tempo todo. Aí o Espírito Santo vai lembrar vocês que vocês já passaram um pelo outro, entende, gente? Então, tudo é o momento certo, tudo é na hora certa. Não adianta você querer ter uma pessoa na sua vida hoje se você não estar preparado para ter um relacionamento, tá? Porque se Deus trouxer uma pessoa para sua vida hoje, você não estando preparado, você vai perder essa pessoa, tá? Então é importante primeiro você querer ter um relacionamento com Deus.
é importante primeiro você deixar Deus tratar você de dentro para fora. Você curar as feridas e os traumas que tem dentro de você. Porque a gente dá para o outro o que a gente tem dentro da gente. Se você tiver ferida, se você tiver trauma, se você tiver as rejeições que você teve no decorrer da sua vida, é isso que você vai dar para o outro. A tendência é acabar, a tendência é não dar certo. Quando a gente dá o que a gente tem, né, nossas feridas para o outro, né, a gente fica com aquele apego, a gente fica com aquela dependência, entende? A gente sufoca, a gente acaba sufocando a outra pessoa, entende? Então, para você não ter isso no seu relacionamento, um relacionamento que está vindo de Deus para sua vida, primeiro aceite passar pelo processo. Não existe de você ter um relacionamento que Deus trouxe para sua vida se você estiver cheio de ferida, se você estiver cheio de trauma. Então, primeiro se cuida de você, primeiro se adorne, né? Cuida de você internamente, espiritualmente e cuida de você fisicamente, para Deus estar te preparando para o outro, tá? Para você ser um presente. Você é uma joia rara do Senhor. Você é uma pessoa que escolheu seguir a Cristo e que precisa ter isso dentro de você, não só permitir que Deus mexa em certos lugares dentro de você, mas permitir que Deus mexa em tudo, porque aí Ele vai estar te transformando, aí Ele vai estar te moldando, Ele vai estar te lapidando, Ele vai estar te preparando para uma pessoa segundo o coração dele para a sua vida, para o seu relacionamento vir a fluir, vir a crescer, tá bom? Outro ponto também, Deus nunca vai te deixar sozinho, Ele colocará um anjo para guiar você, tá? Até o seu amado. O que isso quer dizer? Tá? Ele até fez isso aqui com o empregado de Abraão, né? O próprio Abraão falou, Deus levantará um anjo para te guiar, você vai saber que é a pessoa. É justamente isso para a nossa vida, gente. Deus não deixa a gente sozinho em momento algum. A gente precisa parar dessa crença limitante de achar que nós estamos sozinhos, que o processo está solitário. Às vezes o processo que você está passando de cura e libertação com Deus está solitário justamente por isso. Porque se você estiver rodeado de pessoas, se você estiver com pessoas à sua volta, você vai tirar a sua concentração de Deus e você vai colocar nessas pessoas. Então, para você vir a ser tratado, Deus afasta. Deus afasta quem tem que afastar e Deus arranca e tira quem tem que sair da sua vida. Entende? Justamente o processo é de libertação. É libertação de dentro para fora e é libertação de tudo que está à sua volta que não venha a agregar em você, no teu processo, no teu propósito. Então Deus tira, porque a gente na nossa limitação, a gente não sabe se aquela pessoa que a gente trouxe para a nossa vida, seja ela em forma de relacionamento, seja ela em forma de amizade, a gente não sabe se aquela pessoa vai nos fazer bem, porque a gente transmite para o outro o que a gente quer que o outro saiba, entende? Então, se aquela pessoa que Deus arrancou da tua vida, né, de um certo modo foi importante para você, vamos colocar assim, teve uma certa importância para ti, porém você não sabe o que se passa dentro do coração dela, só Deus tem o poder de saber, gente. Então vamos supor que essa pessoa que Deus tirou da tua vida, e você hoje se lamenta, poxa, Deus tirou, poxa, a pessoa se afastou, poxa, a pessoa nunca mais me procurou, saiba você que foi um livramento, é um cuidado de Deus contigo. Entende? Porque como a gente não sabe o que se passa dentro do coração da pessoa, não necessariamente essa pessoa que estava do seu lado era uma pessoa boa para ti, era uma pessoa que tinha boas intenções com você, entende? Então, como Deus conhece o coração dela, Ele tira por um tempo, ou Ele realmente arranca e nunca mais deixa essa pessoa chegar perto de você. Então, começa a ver as coisas com bons olhos, começa a agradecer mais pela sua vida, começa a agradecer mais pelo que Deus tira da sua vida, porque a gente não sabe o coração do outro, a gente não sabe a intenção do outro. Entende, gente? Desculpa. Não adianta a pessoa vir sorrir pra você, tá com um sorriso de ponta a orelha pra você, falando, mostrando pra você que é uma pessoa educada, mostrando pra você que é uma pessoa solícita, que é uma pessoa boa, porém o coração dela tá cheio de maldade. Entende? Então que a gente aprendamos mais a agradecer mais a Deus, tá? Que Ele conhece o coração do outro. Tá? Então saiba disso, você não está sozinho, tá? Deus sempre vai trazer alguém, um anjo, seja em forma de pessoa, seja em forma de qualquer outra coisa, que venha agregar, que venha te direcionar, tá? Para os caminhos do Senhor, que venha te direcionar até a pessoa que é para sua vida, tá bom? Então aqui também fala,
no tempo da espera, passe mais tempo com Deus. Justamente isso, gente. A espera é justamente para a gente aprender a ter relacionamento com Deus, tá? Então, use o tempo da espera para você ser moldado. Use o tempo da espera para você conhecer mais da palavra. Use o tempo da espera para você estar mais em afinidade, intimidade com Ele. Entende? Porque quando a gente faz isso, quando a gente prioriza Deus na nossa vida, as chances, vamos colocar assim, né, são 100% de dar certo. Por quê? Você está priorizando justamente na fonte, entende? Então Deus vai te direcionar, Deus vai te mostrar aonde, o que tem que ser mudado, o que não tem que ser mudado, para poder vir a agregar na vida de alguém, tá bom? Então busque a ter relacionamento com Ele, tá bom? Aqui também fala: se adorne como uma princesa. O que é se adornar, gente? O que é essa palavra se adorne? É você se cuidar, tá? Aqui a gente escuta muito isso falar, né, no meio cristão: se adorne como uma princesa, se adorne como um príncipe. Por quê? É para você se cuidar, é para você se cuidar fisicamente, porque por mais que Deus vai trazer a pessoa certa para você, mas a pessoa certa, quando vier para você, ela vai querer ver em você uma pessoa arrumada, ela vai querer ver em você uma pessoa que se cuida, ela vai querer ver em você uma pessoa que você se importa com o seu corpo, não é você se importar com a aparência, tá? Quando a gente se importa com a aparência e excesso, se torna uma vaidade. Não é isso. É você se importar, é você estar bem arrumado, é você estar perfumado, é você estar cuidado, é você estar limpo, tá? É você se cuidar. Então, como a gente não sabe o dia que vai acontecer, é importante da gente estar se adornando, da gente estar se cuidando todos os dias, tá? Da gente estar, é como se a gente não precisa estar pronto para quando Jesus voltar quando ele voltar e a gente ir com ele. Então, a mesma coisa. Começa a partir de hoje a se cuidar mais, tá? Se você está acima do peso, procura fazer uma dieta, procura ter quando a gente começa a se cuidar, a gente está se amando, entende? A gente está tendo um amor próprio. Então, se você hoje está acima do peso, faça uma alimentação mais saudável, troca a sua alimentação, tá? E, consequentemente, a alimentação tua, que você veio a trocar, o seu interno, o seu metabolismo, ele vai começar a reagir ao alimento que você está colocando para dentro, entendeu? E você vai ganhar mais saúde, você vai sair do sedentarismo, você vai ter mais disposição, entende, gente? Então, procure a ter isso com você, queira evoluir, não queira estagnar, tá bom? Porque para quando a outra pessoa vier, você está pronto e saudável para poder administrar o relacionamento, tá bom? Aqui onde diz também: o que vem de Deus traz paz, não existe dúvida ou descontentamento. É justamente isso. Muitas pessoas perguntam: como que eu sei que aquela pessoa que Deus trouxe para minha vida é de Deus, é dele? É justamente isso, gente. Tudo que vem de Deus traz paz, tá? Não existe a dúvida. Se por acaso você está se relacionando com alguém e pintar aquele famoso "e se", né? E se eu fizer dessa maneira? E se acontecer dessa forma? Né? Esse "e se" é a dúvida, tá? Já é a dúvida sendo gerada. Então, você liga o sinalzinho de alerta, liga a lâmpadazinha, vai para Jesus e fala: Senhor, essa pessoa é para minha vida? Essa pessoa é assim, a pessoa que o Senhor tem para minha vida? Por que eu falo isso, gente? Porque da mesma maneira, tá, que você está escutando a palavra aqui, ou que você está escutando a palavra em outro local, que seja numa igreja, ou uma pessoa lançou uma profecia para a sua vida, da mesma maneira que você está escutando a profecia, você está escutando o direcionamento da palavra, o inferno está ao seu derredor escutando também. Então ele sabe que você recebeu uma profecia, uma promessa de Deus, e ele escutou juntamente com você. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer pessoas, tá, parecidas com a profecia que foi lançada sobre a sua vida, ou a promessa que foi lançada sobre a sua vida, para te enganar, para você achar que aquela pessoa que veio para a sua vida é de Deus. Por isso, da importância de você estar em relacionamento com Deus. Porque pessoas que têm relacionamento com Deus, elas não são enganadas, porque existe o discernimento de espírito, que é um dom que o Espírito Santo derrama sobre nós, tá? Então, o que a gente precisa fazer?
prioridade, relacionamento com Deus, tá? A partir do relacionamento com Deus, você não é enganado, entende? Então, da mesma forma que você escutou a profecia, a outra pessoa também vai escutar a profecia. A outra pessoa, a oposição vai escutar a profecia. Entende, gente? Então, a gente precisa estar, como dizem por aí, tá ligado, sabe? Precisa estar esperto, precisamos de vigiar, tá? Então, é sempre importante que você busque o direcionamento de Deus. Por mais que aquela pessoa se diga ser da igreja, por mais que aquela pessoa se diga conhecer a Cristo, por mais que aquela pessoa se diga ser um devoto de Deus, procure o direcionamento de Deus. Não se deixe enganar. É a sua vida que está em jogo, é o seu futuro que está em jogo. Uma vez que você sela um futuro com alguém que não é para participar da sua vida, não é para estar na sua vida, você está atraindo maldição para si. Tá bom? Então tenha essa sensibilidade, tá? Não se empolgue. Às vezes você acha que o fulano que você acha bonito ou bonita é pra sua vida, e não necessariamente esse fulano que é lindo aos seus olhos é pra sua vida. Entende? Às vezes Deus tem uma pessoa que seja não tão linda quanto você acha essa pessoa, porém é uma pessoa certa para sua vida, é uma pessoa que vai fazer você prosperar, é uma pessoa que vai fazer você alavancar, é uma pessoa que vai fazer você ter mais intimidade com Deus. Uma pessoa de Deus para sua vida, ela vai te aproximar de Deus, ela não vai te afastar de Deus, tá bom, gente? Então fica atento aos detalhes, é muito importante, tá? A família para Deus é muito importante, então é importante que você saiba disso e queira tá evidenciando isso e priorizando isso na sua vida, tá bom? Aqui também diz: mesmo eles não se conhecendo, eles sabiam que foram escolhidos por Deus, por estarem juntos, tá? Para estarem juntos. Isaac e Rebeca estavam trabalhando quando foram encontrados, tá? Rebeca no poço, pegando uma água para os camelos, né? Pegando água, e Isaac no campo. Deus não une pessoas preguiçosas, ele une propósitos para um bem maior. Gente, o que isso aqui quer dizer? Justamente o que eu falei, né, agora há pouco. Eles foram encontrados, tá? Ou seja, a Rebeca foi encontrada no poço pegando água e o Isaac foi encontrado por Rebeca no campo, pastoreando, no campo, né? Então eles estavam trabalhando. O que a gente aprende com isso? Que a prioridade deles era servir, né? Servir a família, servir a Deus. Essa era a prioridade deles. Eles não estavam priorizando um relacionamento ali. Eles não estavam, como que eu vou explicar para vocês? Eles não estavam, essa ânsia que muitas pessoas têm de querer ter um relacionamento, de querer essa dependência, essa carência afetiva, de querer ter uma pessoa na nossa vida, porque sozinha eu não sei ficar, porque sozinho a minha vida não anda, porque sozinha a minha vida não flui, tá? Isso que você fala, né? Ah, sozinha a minha vida não flui, sozinha a minha vida não anda, não quero ficar sozinho. Isso são traumas que você precisa ser curados na sua vida, tá? Porque a sua dependência, essa dependência que você quer jogar em cima de outra pessoa, né? Porque você quer transferir a dependência que você tem dentro de você para outra pessoa. Então essa dependência que você quer, né? Essa ferida que você tem, esse trauma que você tem dentro de você, que você quer lançar na vida do outro, você precisa passar pelo processo de Deus primeiro, para poder Deus tratar você de dentro para fora, para você não lançar nada na vida do outro, porque o outro não é um container que você joga as coisas ali e ela tem que te aturar, vamos colocar assim, tá bom, gente? A outra pessoa, ela tá vindo para somar, ela tá vindo para agregar, ok? Então a outra pessoa também passou por feridas e por traumas, que juntamente com você ali, que Deus está fazendo uma união de propósitos, juntamente com vocês venham multiplicar, vocês venham somar para o reino, né, para Deus e na vida de vocês, tá bom? Então eles foram encontrados, tá? Eles não procuraram, tá? E quando eu falo aqui que eles estavam trabalhando, é justamente isso, eles estavam ocupando a vida deles, estavam ocupados com a vida deles, eles não estavam apenas focando em relacionamento, eles não estavam apenas focando numa pessoa. Gente, é muito importante isso que eu vou dizer. A partir do momento que você foca a sua vida em algo que não seja Deus na sua vida, você está colocando essa pessoa,
tá? Esse algo no lugar de Deus na sua vida. Ou seja, esse foco que você está fazendo, de você querer incessantemente ter uma pessoa na sua vida, você está fazendo disso um ídolo na sua vida, tá? Um ídolo para você. Então você concentra toda a sua energia nisso, né? Concentrando toda a sua energia nisso, você está transformando isso em um ídolo para você. É como se isso que você está concentrando a sua energia fosse materializado, se transformasse um bonequinho ali e você colocasse numa estante, num pedestal e ficasse ali venerando aquilo, entende? Isso não é legal, tá? O seu lugar, o lugar de ídolo na tua vida, o lugar de prioridade na sua vida tem que ser Deus, tá bom? Porque a partir do momento que você idealiza, a partir do momento que você prioriza algo que não seja Deus, você está colocando essa prioridade no lugar de Deus. A sua vida desanda, a sua vida descarrilha, o trem sai do trilho, entende, gente? Então priorize Deus sempre em primeiro lugar, tá bom? Que aí Ele vai trazer para ti uma pessoa segundo o coração dele, tá bom? Outra coisa que também é justamente isso, você será encontrado e não sairá para procurar. Tá? Então tenha isso em mente, gente, é muito importante. Para de procurar uma pessoa para sua vida em lugares que não tem nada a ver com você. Pare de aceitar qualquer coisa. Você não foi achado na lata do lixo, gente, tá? Isso aqui é uma conjecturação, gente. Você não é uma pessoa qualquer que você aceita qualquer coisa. Você é joia rara do Senhor. Você é filho de Deus, entende? Então não aceite qualquer coisa. Tá? Muitas pessoas pregam por aí falando que você tem o direito de você encontrar uma pessoa ou que Deus não vai trazer para você uma pessoa. Só que eu discordo disso, tá? Eu discordo totalmente disso. Por quê? Se Deus tem a capacidade de tratar todas as áreas da sua vida, por que Ele deixaria a área sentimental de fora? Entende? Então aceite passar pelo processo, peça esse direcionamento a Deus, fala: Senhor, eu quero uma pessoa segundo o seu coração para minha vida, uma pessoa que venha somar, uma pessoa que venha agregar, e aceite passar pelo processo de cura e libertação para Ele te preparar para esse momento, para Ele te preparar para essa pessoa, tá bom, gente? A santidade é muito importante, gente. A santidade nos aproxima de Deus, a santidade nos aproxima do Espírito Santo, tá? Você consegue ter maior evidência da voz do Espírito Santo dentro de você a partir do momento que você entra em santidade, tá? Então, se hoje você faz fornicação antes do casamento, para de fazer, tá? Pede ajuda a Deus, tá? Pede direcionamento para Ele, fala: Senhor, eu não consigo sozinho sair dessa, me ajuda, eu quero purificar o meu corpo pro meu amado, pra minha amada, tá bom, gente? Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a nossa carne grita, porém, quando você começar a brigar com a sua carne e você priorizar Deus na sua vida, você vai ver que muitas coisas à sua volta vai mudar, você vai começar a enxergar coisas que antes você não conseguia enxergar, tá bom? Então, você priorizando Deus, você vai tendo um relacionamento com Ele e você vai vir a crescer. É como se um véu saísse assim da sua visão e você consegue enxergar coisas que antes você não conseguia enxergar, a partir do momento que você se permite ser tratado por Ele, tá bom? Então, um relacionamento é importante, tá bom, gente? Então, essa foi a palavra, essa foi a história de Isaac, de Rebeca, tá? Eu espero que venha agregar na sua vida, eu espero que venha fazer a diferença. Peço perdão do vídeo ter ficado um pouquinho longo, porém foi necessário falar tudo isso para você ter essa base, para você despertar em ti a vontade de querer estar na presença de Deus e buscar o seu amado e a sua amada na presença de Deus, tá bom, gente? Que todo engano que vier sobre a sua vida venha cair por terra em nome de Jesus, e que a sua mente, o seu coração e o seu espírito venha buscar o direcionamento de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fique na paz, tchau, tchau.